Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de nivelamento de hoje, nós vamos falar sobre equações. Vamos fazer uma retomada sobre as equações do primeiro grau, ok? Bom, você sabe para que servem essas equações? Em quais situações podemos utilizar uma equação do primeiro grau? Então, nós utilizamos essa equação quando nós temos uma incógnita, quando nós temos que calcular um valor desconhecido. Mas será que toda sentença matemática pode ser considerada uma equação? Quais são os principais símbolos que nós utilizamos para representar uma equação? Você saberia me dizer? Então veja, quando nós falamos em equação, nós estamos falando de uma parte da matemática que foi descoberta, foi desenvolvida apenas para solucionar problemas. Então, com o passar dos anos, houve necessidade, o homem sentiu a necessidade de desenvolver uma equação matemática para resolver um determinado problema do seu dia a dia. E isso significa que as equações fazem parte aí do nosso dia a dia e descrevem várias situações problema. Então, uma equação matemática é quando eu tenho uma incógnita. Essa incógnita, ela pode ser representada por uma letra. Geralmente, nós chamamos essa incógnita de x, mas ela pode ser y, z, a letra que você achar melhor. E quando nós trabalhamos com equações, nós sempre precisamos utilizar o sinal de igual. Caso eu coloque outro sinal aqui, um sinal de maior, um sinal de menor, nesse caso ela não vai ser considerada uma equação, e sim uma inequação, ok? Mas, como o objetivo hoje é falarmos apenas das equações, você já sabe que para ser equação, deve aparecer, então, uma variável, uma incógnita, uma letrinha e o sinal de igual, ok? Essa igualdade, então, ela divide a equação em dois membros. Antes da igualdade, nós chamamos de primeiro membro, no caso, no exemplo, x mais 2 é o nosso primeiro membro, e o valor que está depois da igualdade, o 5, nós chamamos de segundo membro da equação, ok? Então vejam o praticando 1. Praticando 1 é bem simples. Ele fala assim: das sentenças matemáticas a seguir, quais são as equações de primeiro grau com uma incógnita? Justifique. Então ele está pedindo para você justificar quando a sentença vai ser uma equação do primeiro grau e quando ela não é uma equação do primeiro grau. Então, o primeiro exemplo, ó, eu tenho 5 vezes t menos 31 igual a 26. Será que nós temos aí uma equação do primeiro grau? Se for uma equação do primeiro grau, justifique. Caso não seja, justifique também. Explique por que não é uma equação do primeiro grau, ok? 15x ou 15 vezes x menos 5 menor que 6. E aí, será que é uma equação do primeiro grau? E y ao quadrado menos 25 igual a 0. Será que aqui nós temos uma equação do primeiro grau? Só lembrando vocês que aqui a professora colocou 15 vezes x. Se a professora estivesse escrito aqui só 15x, sem o sinalzinho de vezes, seria a mesma representação, tá? No exemplo anterior, tá? Como eu não tenho nenhum número na frente multiplicando pelo x, significa que esse número vale 1, ok? Mas agora eu vou dar um tempinho para vocês resolverem o praticando 1 e na sequência nós voltamos para fazer a correção, tudo bem?
Vamos lá então, pessoal. Então vejam a primeira situação do praticando 1. Nós temos 5t menos 31 igual a 26. Ele é uma equação. No caso, quem é o valor desconhecido? O valor desconhecido é t. Tem sinal de igual? Tem uma igualdade estabelecida aqui. Então significa que essa sentença é uma equação do primeiro grau. Outra característica importante da equação do primeiro grau é que a variável, a letrinha, ela sempre tem que ter expoente elevado a 1, expoente igual a 1. Ou seja, como ela não tem nenhum expoente aqui em cima, significa que ela está elevada a 1. Então, ela é uma equação do primeiro grau, ok? Se ela tivesse o expoente 2, equação do segundo grau, e assim sucessivamente. Ok? Então, nesse caso, é uma equação do primeiro grau, porque a variável ela tem expoente 1 e a sentença também representa uma igualdade, ou seja, eu tenho um sinalzinho de igual ali, certo? Então, veja, o segundo caso, será que é uma equação do primeiro grau? Olha lá, no segundo caso, nós temos 15x, ou 15 vezes x, menos 5 menor que 6. Ela não é uma equação do primeiro grau. Por quê? Ela tem a incógnita, ela tem a variável x, mas ela não tem uma igualdade. Essa sentença não representa uma igualdade, porque ela tem um sinal de menor aqui, certo? Então, essa segunda situação, ela não é uma equação do primeiro grau, porque a sentença ela não representa uma igualdade, ok? E aqui nesse caso, ó, nós temos y ao quadrado menos 25 igual a 0. Será que essa terceira situação é uma equação do primeiro grau? Vocês já viram que não, né? Porque eu tenho a variável y, eu tenho a incógnita y, só que ela está elevado a 2. Então, ela seria uma equação do segundo grau e não do primeiro grau. Se ela não tivesse nada, se ela não tivesse esse expoente, aí sim ela seria uma equação do primeiro grau, porque ela está elevada a 1, estaria elevada a 1 e tem o sinal de igual, ok? Bom, as equações, o objetivo das equações é sempre encontrarmos o valor desconhecido. Por exemplo, como eu devo pensar para resolver uma equação do primeiro grau? Por exemplo, aqui eu tenho 5t menos 31 igual a 26. Eu tenho que pensar assim, qual é o valor que eu posso substituir aqui por t e que multiplicado por 5 e subtraindo 31 me dê um valor igual a 26, tá? Então esse é o objetivo das equações do primeiro grau, tudo bem? Então vamos lá, no praticando 2, a situação ela já é um pouquinho diferente. Eu preciso que vocês leiam com muita atenção esse praticando 2, porque vocês vão ter que encontrar a equação que representa a situação problema, ok? Então vamos acompanhar? Veja, passeando com os seus netos, Helena percorreu 2/5 do comprimento total de uma avenida. Se andasse mais 40 metros, teria percorrido a metade da extensão total da avenida. Por meio de qual sentença matemática poderíamos obter em metros a extensão total da avenida? Ok? Veja que nesse exercício ele não fala a extensão total, ele quer que você determine ali uma sentença que expresse toda essa situação, o quanto ela andou e depois expresse por meio de uma sentença. Se nós não sabemos qual é esse comprimento total, nós podemos chamar esse valor desconhecido do que mesmo? Muito bem, podemos representar esse comprimento total por x. Então, a professora já deu uma dica para fazer o seu exercício, eu vou dar um tempinho e na sequência a professora volta para fazermos a correção.
Vamos lá? Então, vamos primeiro pensar como seria a representação desse comprimento total. Então, imagina que você está enxergando, você está visualizando essa avenida do alto e você não sabe qual é o comprimento total dessa avenida que ela vai atravessar, ok? Mas você sabe que esse comprimento total pode ser representado por uma variável, uma letrinha chamada x, ok? Na sequência, o exercício falou que essa senhora, ela caminhou 2/5 de x. E ele disse ainda que se além desses 2/5 ela caminhasse mais 40 metros, ela teria completado metade do comprimento total dessa avenida, tá? Então, nós podemos dizer que 2/5 desse comprimento total mais x, mais 40, né? É igual, corresponde a metade do percurso, metade do caminho percorrido, ok? Então, olha lá, como que vai ficar a nossa equação? 2/5 de x mais os 40 metros vai ser igual a metade do caminho percorrido, né? Lembra que esse x está aqui para representar o percurso total, ok? Nesse exercício, ele pediu apenas para você representar isso por meio de uma sentença matemática. Posso ter duas variáveis, uma antes e outra depois da igualdade? Pode, desde que essas letrinhas, essas variáveis sejam elevadas a 1, tenham um expoente 1. Caso contrário, se uma delas apresentasse expoente igual a 2, ela já não seria mais uma equação do primeiro grau, e sim uma equação do segundo grau. Tudo bem? Então vamos lá. No Praticando 3, nós temos a seguinte situação. Um carpinteiro serra uma tábua de 1 metro ou 100 centímetros em 2 pedaços. Um dos pedaços tem um comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Que sentença matemática poderíamos escrever para calcular o comprimento de cada pedaço? Então veja, nessa situação nós temos agora o comprimento total. O que a gente não sabe é qual é o comprimento das partes dessa tábua que foi serrada. Veja que esse carpinteiro, ele vai serrar esse pedaço de tábua, mas ele não está falando que vai serrar, por exemplo, exatamente ao meio. São 2 pedaços que podem ser ou não diferentes. Então, essa incógnita, esse valor desconhecido, nós também podemos representar por x, ok? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o exercício e na sequência eu volto para a correção.
Vamos lá, pessoal? Então veja, como nós podemos representar essa situação por meio de uma sentença, uma equação do primeiro grau? Bom, primeiro nós temos aí que interpretar que o comprimento do menor pedaço ele pode ser representado por x ou por y. O professor escolheu a letra y. Se você colocou x, não tem problema nenhum, tá? A outra informação ele falou assim que o comprimento de maior pedaço é 3 vezes maior que y, ou seja, é o triplo de y. Quando a gente fala a palavra triplo, nós estamos multiplicando uma determinada quantidade por 3, ok? Então, o pedaço de menor comprimento vale y, e o outro pedaço de maior comprimento 3 vezes y, ok? E eu sei que a soma desses dois pedaços de madeira, de tábua, eles valem 100 centímetros. Se você colocou aqui, 1 metro, não tem problema, tá? Porque, afinal de contas, 100 centímetros corresponde a 1. Você pode deixar assim mesmo, tá? Percebam que nesse exercício, ele não pede para você encontrar o valor de y, ainda não. Ele pediu apenas para você representar a situação problema em uma sentença matemática. Qual a dica que eu dou para vocês quando vocês forem fazer esse exercício em casa? Coloquem, façam a leitura do exercício e escrevam do ladinho as palavras-chave. Por exemplo, vocês viram que nesse exercício ele utiliza a palavra triplo, né? Aqui ele fala assim, que o comprimento de um é igual ao triplo do comprimento do outro. Então é sempre importante vocês fazerem essa associação. O que significa a palavra triplo? O que significa a palavra dobro? Porque elas vão aparecer constantemente nos exercícios de resolução de problemas envolvendo equações do primeiro grau. Tudo bem? Bom, nesta aula nós falamos aí sobre as equações do primeiro grau, o que é uma equação do primeiro grau, como representar uma equação do primeiro grau. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!